Vamos lá. Bom, o primeiro assunto que a gente vai discutir, primeira coisa que a gente vai trabalhar é Europa, tá? É o continente europeu. Então, a minha primeira pergunta, ela é simples. O que vem à cabeça de vocês quando vocês ouvem o nome Europa? Torre Ah, os Eiffel. países. Primeiro mundo. Os países, a Torre Eiffel, primeiro mundo, alguém falou? Burguesia. Eu. Burguesia? O que mais? Sim. Cidade turística que ganha dinheiro. Cidade turística, o que mais? Uma das cidades mais visitadas do mundo, né? Cuidado, Eduardo, que a Europa é um continente, né? Uma cidade. Sim, eu tô falando da França. A França é país, tá bom? Paris, professora, Paris. Tá, Paris é cidade. O que mais? Nossa, gente, nada vem à cabeça de vocês quando você ouve Europa? Oi, Tiele, desculpa, repete. De Portugal. Portugal. Ô, gente, como que é o nome da pessoa que levantou a mão aqui, por favor? Cookiezinho. Oi, eu, professora. Como é seu nome? Luan, eu não sei se eu não sei se está certo, mas eu ia falar os pontos turísticos, históricos. Desculpa, eu não entendi se é Juan ou se é Luan. Luan, Luan, eu vou te pedir um favor. Para as próximas aulas, veja se você consegue entrar com uma conta que esteja com seu nome. Porque daí você me ajuda aqui na identificação, tá bom? Aliás, não serve só para você, não. Para todo mundo que está com um nome diferente, se puder, por favor, entra com a conta do e-mail institucional de vocês. Assim aparece o nome aqui. E para mim fica mais fácil para poder conversar com vocês. Prof, eu não consigo mudar meu e-mail para o institucional. nem eu. Vocês já tiveram aula de tecnologia? Ainda não. Vocês não se preocupem que na aula de tecnologia a professora vai ajudar vocês com isso, tá bom? Até mesmo para vocês terem facilidade depois para lidar com algumas ferramentas que nós vamos utilizar ao longo do ano. Então, assim, entendam esse meu pedido, né? Porque primeiro que eu não conheço vocês, estou conhecendo agora, e para facilitar a nossa conversa aqui, tá bom? E então, assim que vocês tiverem aula de tecnologia, a professora vai ajudar vocês com isso também, tá bom? O Luan trouxe a ideia dos pontos turísticos. Tem mais alguma coisa que vocês pensam? Eu penso no Assassin's Creed, professor. Por quê? Porque tem um jogo, né, da Europa. Tá. Luan levantou a mão novamente. Pode falar. É coisa de matéria, meu. Olha, eu vou fazer uma pequena pausa aqui. Tiago, né? Você que está com gatinho. Tiago, uma graça seu gatinho, mas vamos lá, né? Aqui, se eu estivesse aqui na escola, eu acredito que você não ia trazer o gato na mochila e tirar ele no meio da aula, não é verdade? Então, por favor, né? Thiago, eu quero ver o gato dele, cadê? Eduardo, por favor, uma outra hora você chama ele e ele te mostra o gato, mas agora não é a hora. Por favor. Eu acho que eu falei na primeira aula, mas eu acho que eu vou reforçar aqui. Não é porque vocês não estão dentro do espaço da escola que isso aqui não é sala de aula. Certo? Então, eu vou repetir o que eu falei na primeira aula.
A ideia do respeito mútuo, respeitar o respeito entre vocês, o respeito da minha pessoa para com vocês e de vocês comigo. Não estou aqui brincando, nós não estamos aqui, né, brincando de casinha. Então, por favor. Pessoal, vamos retomar. Eu entendo quando vocês trazem essa ideia da questão de ser uma área de turismo, de lembrar de alguns países, mas eu vou fazer uma outra pergunta para a gente conseguir desenvolver aqui nosso tema. Quando a gente pensa, né, quando a gente fala Europa, vocês... o que vocês acham? A gente está falando de uma região do planeta que é pobre ou rica? Rica. Rica. Né? Isso é muito interessante que a gente tem com clareza, né? Que os países da Europa ali são países ricos. E aí, o que faz a gente pensar numa outra pergunta? De onde vem a riqueza da Europa? Ela é uma cidade turística. A cidade é turística e entra muito dinheiro. E na escravização, eles pegaram os pau-brasil, essas coisas do Brasil aqui. Então. E isso, Tiele, isso tem a ver com a questão dos processos de colonização. O que mais? Quando eles foram pro Brasil, eles viram que tinham muito minerais, essas coisas que poderiam dar muito dinheiro, como joias preciosas, esmeraldas, tudo do tipo. Aí eles ficaram um pouquinho mais ricos com isso também. Uhum. E aí é interessante, Thiago, você fez um recorte falando do Brasil, né? Mas, quando a gente olha para o restante do mundo, tantos outros territórios que foram colonizados por povos da Europa, não é verdade? Se a gente pensar na própria América, a gente vai perceber, né? Aqui, o Brasil foi colonizado por quem mesmo? Portugal. Por Portugal, né? Os portugueses chegaram neste território que compõe o nosso país hoje. Se a gente olhar os nossos vizinhos aqui da América do Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, quem é que colonizou esses países? Espanha. A Espanha, né? Então, outro país da Europa. Se a gente vai um pouquinho mais ao norte, ali na América Central, a gente tem, além de Portugal e Espanha, também tem a presença da França, da Holanda, então outros países da Europa que também colonizaram esses territórios. E se a gente vai mais um pouco para o norte ainda, a gente tem os Estados Unidos, que foi colonizado por quem? Pela Inglaterra. Aí a gente tem que fazer um parênteses e fazer um recorte. A colonização que aconteceu nos Estados Unidos foi a mesma que aconteceu nos demais países da América? Não. Não. O que tem de diferente entre elas? Alguém sabe dizer? Sobre quem, professor? A cultura, a linguagem. A cultura, a linguagem. Tá certo, Tiele, mas na verdade tem uma diferença entre os tipos de colonização. São dois tipos. Alguém lembra quais são os tipos de colonização que aconteceram? Tem problema, vamos lá. A gente tem a colônia de exploração, olha o nome, exploração, e a colônia de povoamento, certo? São esses dois tipos de colonização que a gente conhece. Nos Estados Unidos, aconteceu a colonização de povoamento. Povoamento, o que será que essa palavra significa? Significa que, na verdade, eles vão povoar o país ao invés de, tipo, só saquear o país e voltar para o seu país de origem? Perfeito, Matheus, é isso mesmo. Povoamento é a ideia de que eles foram para esse território não com a ideia de retirar o que fosse interessante para eles e levar de volta para a Europa. Foi a ideia de se fixar ali, né?
de vir para ficar naquele território, para morar ali e construir um país a partir disso. Então, a colônia de povoamento, que é a colonização pela qual os Estados Unidos passou, é essa, do povo ficar ali. Enquanto as demais colônias que a gente falou aqui, pensando na América, e é válido a gente frisar que isso não aconteceu só aqui, aconteceu em outros lugares do mundo também, foram as colônias de exploração. Olha a palavra, exploração. Foram nessas colônias que eles exploraram, né? Exploraram primeiro as pessoas, porque em nenhum desses territórios que eles chegaram com desse jeito que a gente aprende que eles descobriram, essas terras não estavam vazias. Haviam pessoas ali, muito antes da Europa ter noção que esses territórios existiam. Essas pessoas estavam ali, tinham se estabelecido enquanto sociedade, enquanto povos originais daquele território. Quando esses europeus, os portugueses aqui no Brasil, os espanhóis nos outros territórios e assim por diante, eles chegam no lugar, a primeira coisa que acontece é a exploração da mão de obra que está ali. Tanto que vocês aprenderam lá, quando vocês estudaram o descobrimento do Brasil, o que aconteceu com os povos indígenas quando os portugueses chegaram aqui? Foram escravizados? Foram escravizados. Então, a primeira exploração é a exploração da mão de obra. Escravizou ali os povos indígenas. Então, eles tinham alguém para trabalhar, para fazer o trabalho para eles, sem custo nenhum, porque escravo não recebe salário, então não precisava gastar com isso. A segunda coisa que eles exploraram, os recursos naturais, não é mesmo? A gente aprendeu, a primeira coisa que foi explorada foi o pau-brasil, e quase chegou aí a questão da extinção mesmo dessa espécie, porque derrubaram tudo e levaram para a Europa por ser uma madeira cara, uma madeira que tinha um valor comercial muito significativo. Posteriormente, eles foram descobrindo, né, as reservas minerais, como o Tiago tinha comentado anteriormente, a questão de encontrar pedras preciosas, metais preciosos como o ouro. Eles exploraram isso, foram lá, encontraram, pegaram e carregaram para a Europa, certo? Acho que foi o Mateus que usou a palavra saque, né? Eles saquearam as riquezas desses lugares. E é isso mesmo, você chegou no lugar, que aquele lugar ali não é seu território, aquela terra não é sua. Você chegou no lugar, pegou algo que não é seu e levou embora, o que você está fazendo é só uma coisa. Tem um nome para dar, é roubo. Então, houve o roubo, né, o saqueamento das riquezas desses lugares por parte desses países europeus, né? E depois, pensando no caso do Brasil, a gente sabe que também teve toda uma tradição ali de cultivo de algumas, né, foi o início das monoculturas, do cultivo das commodities no Brasil. A gente, ainda no período da colonização, a gente já estava sendo transformado em fazenda do mundo, né? Porque teve lá a questão da exploração da cana-de-açúcar, né? Plantou-se cana, refinou-se o açúcar, porque naquele momento o açúcar era um produto de alto valor agregado. Era quem tinha açúcar, quem produzia açúcar, ganhava bastante dinheiro com isso, né? Então, assim, pensando em tudo isso, a gente pode dizer que a gente sabe de como é que começou a riqueza da Europa? Exploração. A riqueza na Europa, ela se origina nesse processo de exploração das suas colônias, certo? A gente usou o exemplo da América, mas a gente sabe que o continente africano sofreu muito com esse processo de colonização. O que é isso, gente? Sofreu muito com esse processo de colonização. Também tem países da Ásia que foram colonizados. Gente, a coroa britânica, o tanto de país que eles
invadiram e se apossaram das riquezas, não está na gibi. Eles exploraram muitas terras, né? Então, até a ideia da construção da riqueza da família real, ela está diretamente ligada a essa exploração, tá certo? Professora, cadê? Quem que falou? Ô, gente, Eduardo. cuidado com os microfones, se vocês não vão perguntar alguma coisa, porque... Ora, cadê você? Como, cadê você? Tô aqui. Ô, Eduardo, vira o celular de lado. Eu não Bom. tô vendo a professora. Mas você tá me ouvindo, Eduardo? Mais importante que me ver é me ouvir. Tá bom? Tô te ouvindo. Beleza. Bom, gente, tudo isso para a gente chegar a essa, né? A essa primeira ideia, essa primeira construção. A Europa, ela constrói, né? O início da sua riqueza, ela é oriunda dos processos de colonização e exploração dessas colônias. E depois de levantar essa riqueza, ela foi transformando isso em outras ações que fizeram com que essa riqueza fosse aumentada. Tá certo? Olha, gente, eu não sei se vocês estão de boa com isso, eu tenho problema. Tiago, se você quiser fechar sua câmera, porque eu tô vendo você fazendo dancinha, apontando não sei para onde, você está atrapalhando a minha aula. Então, se você puder, por gentileza, né, fechar sua câmera, eu não tenho problema com isso. Pode fechar. Tá bom, eu tava só acendendo a luz ali. Porque eu não sei, vocês estão vendo algum palhaço aqui? Eu não sei o motivo do riso. Acabei de falar para vocês, né, na primeira aula, eu gosto de dar risada com vocês, não gosto de ninguém rindo da minha cara. E outra coisa, eu estou sabendo, Tiago, já chegou ao meu conhecimento, porque eu não sei se vocês lembram, eu sou da coordenação também, eu sou professora e sou da coordenação. Já chegou ao meu conhecimento que esse tipo de comportamento está acontecendo em outras aulas também. Meu? Sim. Ué? Sim. Então, eu vou dar um último aviso. Eu não estou aqui brincando de casinha. Eu não saí da minha casa para vir para cá, para me expor, para que vocês façam graça com isso. Vocês não me conhecem, eu não conheço vocês e vocês também não me conhecem. Por favor. Retomando. Até aqui, pessoal, a questão da origem da riqueza do nosso país. Tudo bem? Perdão. Olha, eu perdi até a linha do raciocínio, vou reconstruir. Com a questão da origem da riqueza da Europa. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Sim. Ok. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês agora, para a gente poder começar a trabalhar o texto que eu até enviei no grupo já para vocês, tá? Para que a gente possa fazer a tratativa aí da nossa aula. Bom, começa aí. Olha o título, né? Oriente e Ocidente, uma invenção europeia. A gente vai entender um pouquinho mais para frente que o porquê desse título, né? Dessa ideia de ser uma invenção, tá? E aí, a gente vai, basicamente, todos esses momentos que a gente vai trabalhar essa questão dos continentes, a gente vai fazer uma perspectiva natural, né? Natural, física. A gente vai fazer também uma perspectiva política, social, econômica e populacional, tá certo? A gente vai passar por esses aspectos
para a gente compreender as dinâmicas desses continentes. Então, a gente vai começar aqui falando por um aspecto físico, tá? Olha só, ele fala aqui, né, que o primeiro subtítulo, Europa, continente ou península da Eurásia. Olha esse nome, gente, Eurásia. O que é Eurásia? Alguém sabe? Como se fosse a Europa com a Ásia? Isso, é a Europa com a Ásia, sim. Eu vou até descer aqui um pouquinho para mostrar o mapa para vocês. Olha só, vou trocar aqui. Olha, dá uma olhada aqui. O que a gente chama de Europa é essa porção aqui de terra, tá? Esse pedacinho. Toda essa terra aqui contínua, tudo isso é a Eurásia, certo? E aí a gente vai entender aqui, ó, geograficamente falando, questão da posição e tudo mais, isso aqui tudo é um único continente, tá? Mas nós vamos entender, com o passar aí dos pontos que a gente vai trabalhar, o porquê que a gente considera só essa porção aqui um continente independente, tá certo? Ele fala ali, né, o subtítulo fala que se é um continente ou é uma península da Eurásia. O que é uma península? A península, pessoal, é justamente, olha só, a partir daqui de onde está o meu cursor, toda essa parte aqui, né, aqui assim, é Europa, certo? Uma península é uma porção de terra que é quase toda cercada por água. Então, assim, por que quase toda? Porque tem essa parte aqui, onde eu estou passando o cursor, que tá ligado com o restante do continente aqui, né? Do que a gente chama de Eurásia. Porém, toda essa parte aqui, ó, ela é circundada por água, tá certo? Então, por isso que é uma península. Ela é cercada praticamente por quase todos os lados, com exceção de um lado que vai estar ligado a mais terras, né? Então, a outra parte do continente. Isso é uma península, tá? Então, geomorfologicamente falando, a Europa é uma península mesmo, tá? Depois, dando sequência aqui, né? Os Montes Urais, os Mares Negro e Cáspio, a Cordilheira do Cáucaso, são considerados limites naturais entre a Europa e a Ásia. E aí eu pergunto para vocês, o que é um limite natural? Alguém sabe? É até onde a natureza pode ir? Oi? É até onde a natureza pode ir? Não é bem até onde a natureza pode ir. É como se um rio dividisse dois países? Isso, Tiele, exatamente. Um limite natural é um obstáculo, é uma unidade geomorfológica que pode dividir dois países ou duas cidades, enfim. Então, pode ser um rio, pode ser um vale, pode ser uma cadeia de montanha, pode ser um deserto, enfim, pode ser várias formações. Então, é uma coisa que é natural, é da natureza, e que pode separar aí porções de terra. Então, o texto está trazendo para a gente aqui que tem alguns pontos da Europa, e ele cita aqui quais são, né? Os Montes Urais, Mares Negro e Cáspio e Cordilheira do Cáucaso, serviram aí para separar essa porção da península, né? Que a gente chama de Europa, do restante do continente asiático. E aí, aqui no mapa, eu vou mostrar para vocês onde é que estão essas coisas, tá? Ó, Mar Negro e Mar Cáspio. Realmente, né, são obstáculos que são difíceis de transpor. A Cordilheira do Cáucaso fica entre os dois mares. Então, eu tenho o Mar Cáspio, a Cordilheira, outro mar. Então, aqui é difícil mesmo sair dessa região para alcançar o outro lado aqui.
Os Montes Urais estão aqui mais ao norte. Também é uma cordilheira importante, né? Tem altitude e que também dificulta, né? A sua transposição. Não era fácil passar de um lado para o outro. E essa dificuldade fez com que a Europa acabasse se diferenciando do restante do continente asiático. Tá certo? Então, a gente já tem aí, para esse primeiro momento, uma limitação física. Tudo bem? Bom, vamos lá. Aí, isso a gente falando do aspecto natural. Quando a gente vai pensar nas questões históricas, políticas e sociais, a Europa acaba sendo considerada um continente porque, primeiro, existiram fatos que são importantes na história da humanidade que aconteceram ali na Europa e fizeram com que ela destoasse do restante da Ásia, né? E esses movimentos, como eu disse, foram grandes marcos na história da humanidade, inclusive influenciando situações em outras partes do mundo, como, por exemplo, o que foi a democracia grega, a ideia do direito romano, que foi muito forte enquanto o Império Romano era um império poderosíssimo, o renascimento cultural e artístico, o surgimento do capitalismo, a Revolução Industrial, que aconteceu lá no século XVIII na Inglaterra e que transformou as relações de trabalho e de consumo no mundo como um todo, a Revolução Francesa, que também é um grande marco, principalmente aí no campo político, né, e que transformou as relações de vários países, e a implementação do socialismo, que nasce ali também, não vou trocar o termo não, mas que surge ali, né, em alguns países da Europa, e isso acaba sendo implementado, tá certo? Então, pessoal, todos esses fatos, né, são exemplos, obviamente, de fatos históricos que foram transformadores. Então, esses fatos que envolvem aí situações, o campo político e o campo social, foram tão significativas que, digamos assim, eles meio que serviram fizeram com que a Europa fosse elevada a condição de continente. Então, não é geograficamente falando, mas sim pela importância desses territórios, pela importância política, pela importância social, que a gente chama e trata a Europa hoje como um continente. Gente, até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Não? Professora, é para anotar alguma coisa ou quando for para anotar você fala? Bom, Eduardo, assim, eu acho que vocês que veio presencial, eu cheguei a falar isso. As explicações, gente, eu não sei se vocês têm esse hábito de tomar nota de explicação do professor, mas é interessante que vocês anotem, né? Então, quem não tem esse hábito, acho que vale a pena vocês começarem a adquirir, tá certo? Porque nem tudo que eu vou falar está escrito ipsiliteris ali no texto que eu estou fornecendo, né? Vão ter explicações que eu vou colocar, né? Que vai ser assim um complemento do texto. Então, talvez valha a pena vocês tomarem nota. Pessoal, alguma dúvida do que a gente conversou até aqui? Não? Então, eu vou parar a apresentação e vou encerrar também a gravação. Como eu disse, vou subir esse arquivo, se tudo der certo, ainda hoje no canal. Interromper a gravação.